Senhores telespectadores, vou hoje contar-lhes a história de uma das maiores cidades do mundo e, sem dúvida nenhuma, a maior cidade em que o falar é um falar português, a cidade de São Paulo. Nesta altura eu não estou em São Paulo. Daqui a São Paulo são algumas 15 léguas de mau caminho, mas foi aqui que toda a história começou. Esta é a praia de São Vicente. Vem além um rochedo com um monumento, marca o lugar em que, em 1832, desembarcaram os navegadores portugueses numa armada conduzida pelo Martim Afonso de Sousa. Tudo isto tem que ser explicado porque Martim Afonso de Sousa, mas este nome muita gente não sabe quem foi. Bom, para quem diga o Brasil foi feito com degredados, foi feito com... Martim Afonso de Sousa era um dos mais ilustres fidalgos da corte de Portugal. Ele era primo do próprio rei. Acontece que Cabral tinha chegado ao Brasil em 1500, tinha posto padrões, tinha dito, pronto, aqui, esta terra também é de Portugal. Mas foi-se embora, depois vieram franceses, porque já sabiam o caminho, começaram a carregar também para o Brasil, vínhamos nós, corríamos com os franceses, mas nós íamos embora, quando voltávamos já cá havia outra vez franceses, há uma série de combates, até que alguém diz ao rei, isto só tem uma maneira, é nós não termos lá assim essas pequenas feitorias para carregar para o Brasil, mas fundarmos cidades permanentes, onde está a bandeira portuguesa, onde estão os navios portugueses, onde os franceses não possam chegar. Bom, o rei disse, está bem, isso é verdade, e então nomeou para fundar as primeiras cidades permanentes do Brasil. Esse ilustre fidalgo, Martim Afonso de Sousa, entregou-lhe 5 navios que vinham com perto de 500 pessoas, entre elas muitos fidalgos, gente importante, e disse, olha, vai lá ao Brasil e quero que toda aquela costa, lá desde cima, desde o Amazonas, até cá abaixo ao Rio da Prata, tu tens que me navegar aquela costa toda e acaba com os franceses que lá encontrares. Martim Afonso de Sousa fez isso, é uma viagem espantosa, realmente encontrou franceses, capturou-os, arriou a bandeira, em vez da bandeira francesa, pôs uma bandeira portuguesa e mandou-as carregadas de pau-brasil para Portugal e veio andando, até que entrou aqui nesta baía. Vejam como a baía é bonita. É uma baía redonda, aqui o mar nunca é bravo. Ele pensou, aqui sim, aqui vou fundar uma terra permanente, uma terra com autoridades, uma terra com a igreja, uma terra com casamentos, com julgamentos, com justiça, com bandeira e governador. Sabemos isso tudo porque na armada vinha um irmão dele que deixou um escrito, que já está publicado, que é um diário dessa armada de Martim Afonso de Sousa. Foi assim que, em 1533, aqui, nesta praia que eu estou a pisar, nasceu a primeira vila brasileira.
Martim Afonso de Sousa deu ordem para fundear os seus navios aqui neste braço de mar. Fica entre a ilha de São Vicente e a terra firme. Os navios ficaram aqui. É curioso, ainda hoje, este lugar se chama o Porto das Naus. Ficaram aqui as naus ancoradas. Foi aqui na ilha que os portugueses fizeram os primeiros abrigos, mas realmente pensavam em entrar terra dentro, a terra começava além, meteram-se nas canoas dos navios, mas quando chegaram ao meio, evidentemente veio agora ali uma ponte, naquela altura não havia ponte nenhuma, é claro, quando chegaram ali, imaginem, estavam lá centenas e centenas de índios, com as suas grandes azagaias, com arcos de setas e com uma cara de poucos amigos. Bom, o Martim Afonso viu aquilo, mandou parar os batéis e fez sinais. A gente a dizer que vinha em paz, mas ele não sabia falar índio, os índios não sabiam falar português. Como é que aquilo tudo ia acabar? Eu acho que essa é uma das histórias mais lindas da história de Portugal. Dentro do grande grupo de índios, avança um, com uma grande barba branca, vestido de índio como os outros, dá 2 passos em frente e diz-lhe: capitão, não tenha medo. Eu sou o João Ramalho. Há 21 anos que estou nesta terra e isto é tudo boa gente. Vamos fazer um acordo. Se o senhor não fizer mal a esta gente também não faz mal aos seus companheiros. E foi esse primeiro acordo celebrado entre os companheiros do Martim Afonso de Sousa, primo del rei de Portugal, e os índios capitaneados pelo João Ramalho, um português, não sei se um náufrago, ninguém sabe, se um náufrago, se um condenado que estava há 21 anos perdido nestas terras. Foi esse o primeiro acordo da amizade luso-brasileira. É claro que João Ramalho estava aqui há 21 anos, depois ele tinha já muitas esposas brasileiras, de cada uma tinha uma ranchada de filhos. Olhem, quando chegaram os padres que acompanhavam o Martim Afonso, ficaram assim um bocado aflitos. Então, mas este homem com tantas mulheres, se calhar está em pecado mortal, temos que o casar. Mas o João Ramalho, que era um homem sério, disse: casar? Não pode, eu já estou casado, eu estou casado lá em Portugal. Ele era minhoto, estou casado. Então eles escreveram para o rei a dizer: está aqui um homem que é realmente um grande auxiliar, a gente não pode passar sem ele, mas ele aqui tem tantos filhos que eu até tenho vergonha de dizer a Vossa Alteza. Eu acho delicioso isto, ter vergonha de dizer quantos filhos tem um homem. Eu não sei se eram dezenas, se eram centenas. Bom, ele era um fundador de império. De qualquer maneira, lá se fez um inquérito, afinal a mulher dele já tinha morrido, ele pôde casar aqui com a indiana, e foi ele, o João Ramalho, quem ensinou aos missionários portugueses os caminhos do Planalto. É acompanhado por João Ramalho que os primeiros frades da Companhia de Jesus se metem por esse caminho, sobem a Serra do Mar e vão fazer um colégio num planalto que fica a mais de 70 quilómetros daqui.
Aquilo é propaganda de eleições, mas é um bom documento que mostra como ainda hoje São Vicente tem o orgulho de ser a primeira cidade do Brasil. Não quero sair da cidade de São Vicente sem chamar a atenção para um curioso monumento que aqui foi erguido agora a propósito dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Como sabem, este quinto centenário foi comemorado às vezes menos mal, outras vezes muito mal. Eu, das coisas que mais me encantaram, pela sua simplicidade, pela sua veracidade, foi este monumento de areia. Imaginem um monumento de areia, são estátuas de areia. Eu devo dizer que todas as estátuas são de areia, quer dizer, são monumentos passageiros que o tempo faz e o tempo desfaz. Nós é que julgamos que são de pedras, de granito, são de bronze, estão ali para desafiar toda a eternidade. Isso é só vaidade nossa. O tempo tudo desfaz. Tudo são estátuas de areia. E neste caso foi com a areia do mar que nos trouxe, que escultores do povo representaram aqui 500 anos de história do Brasil. Estou a falar exatamente diante do que representa a proa do Manau, o mar e a chegada de Martim Afonso de Sousa a São Vicente. Mas à volta há dezenas de estátuas. Está além o Pedro Álvares Cabral, que chega ao Brasil em 1500. Está a primeira missa dita no Brasil pelo Frei Henrique de Coimbra. Olhem, está a catequese dos índios. Lá está o padre Anchieta, docemente, a ensinar os nativos. Está o Tiradentes, o grande mártir do espírito nacional brasileiro. Está além Dom João VI, o nosso rei, no seu trono, porque o trono português esteve no Rio de Janeiro a partir de 1808. Lá está ele e está parecido. Acho que a mulher dele, a Carlota Joaquina, foi um bocado favorecida, hein? Ela não era bem assim. Está a abolição da escravatura, com a princesa Isabel a romper os grilhões que faziam os homens escravos. E há muitos outros temas. Esta colina de areia, com 500 anos de história, acho que foi a coisa mais bonita deste ano do centenário. Por detrás da cidade de São Vicente fica uma enorme serrania. É uma serrania abrupta, mas o pior é que tem uma floresta que no século XVI era praticamente impenetrável. Apesar disso, e sabe-se que foi em agosto de 1553, o superior dos jesuítas no Brasil, que era o padre português Manuel da Nóbrega, provavelmente guiado por algum dos nativos que conheciam as veredas da serra, subiu, chegou lá acima e viu um excelente planalto com muitas aldeias de nativos. Perguntou quem era o chefe que mandava naquelas terras, e era um chefe
indígena, o Tibiriçá. Era o chefe dos Guananazes de toda este vastíssimo planalto. O padre Nóbrega entendeu-se com ele, pediu-lhe licença para ali no planalto fazer um abrigo, um pequeno abrigo, para padres da companhia poderem estar em contacto com os nativos do sertão e ensinar os filhos deles. Isto é, pediu licença para fazer um colégio para os filhos dos nativos do Planalto. E o Tibiriçá autorizou, sim senhor, pode fazer o abrigo. Logo no ano seguinte, em 25 de janeiro de 54, o abrigo estava feito e disse-se ali a primeira missa. Tiveram que dar um nome ao sítio. Então como é que se chama o abrigo? Ora bem, eles vinham para ali para pregar o Evangelho longe das suas terras. Ora, o apóstolo que foi para longe da sua terra pregar o Evangelho era o São Paulo, por isso lhe chamam o apóstolo dos gentios. Pois bem, aquele lugar, aquele colégio onde se disse a primeira missa, ficava a chamar-se São Paulo, Colégio de São Paulo. É engraçado, se formos lá fora e olharem para as esquinas das ruas, ainda veem em toda a parte o letreiro Pátio do Colégio. Eu estou-lhes a falar no próprio colégio, estou dentro do colégio. Hoje funciona aqui um pequeno museu que recorda essa extraordinária epopeia. O colégio vai crescendo, vai aumentando, tem cada vez mais alunos, cada vez mais padres, à volta há já milhares e milhares de nativos que vivem, isto passa a vila. É claro, e naturalmente começam as lutas, porque os padres queriam que os nativos se batizassem, casassem, fossem cristãos, vivessem nas suas aldeias sem que ninguém os violentasse. Bom, mas os colonos portugueses queriam que os nativos trabalhassem, fossem para as fazendas deles, os ajudassem a trabalhar nos engenhos do açúcar, nas manadas do gado, e há um conflito violento entre os colonos portugueses, os donos das fazendas, e os missionários jesuítas, os priores dos colégios. É nessa altura que aparece essa figura espantosa que é o Padre António Vieira, que durante a vida inteira lutou pela liberdade dos índios. Penso que o Padre Vieira é um dos primeiros heróis dos direitos humanos. Só muito mais tarde se falou em direitos humanos e por isso ninguém recorda a figura do Padre Vieira. Olhem, é aqui, neste sítio em que estou, que se encontra o mais antigo retrato do Padre António Vieira. Oh
pequeno museu há muitas outras coisas preciosas. Esta pedra é a primeira pia batismal que no tal colégio do século XVI batizou os primeiros índios. Está aqui a estátua do padre José de Anchieta, porque realmente o grande estratega da catequese do Brasil foi o padre Manuel da Nóbrega, mas ele escolheu para aqui, para o colégio de Piratininga, colégio de São Paulo, escolheu um noviço muito talentoso, muito generoso, que era um noviço, padre José de Anchieta, foi beatificado e que é realmente hoje considerada uma das grandes figuras, porque é o verdadeiro fundador de São Paulo. É claro, o colégio foi crescendo, até que, quando o Pombal, Marquês de Pombal, acaba com os jesuítas, acabou com o colégio, isto já era tão importante que um dos pedaços do colégio foi transformado em Palácio do Governador. Está ali ao lado, hoje creio que é a Secretaria de Estado da Educação, mas aquilo, é claro, embelezado já pelo século XIX, é um pedaço do Colégio de São Paulo. E em torno do pequeno colégio foi-se assim formando primeiro uma grande aldeia de nativos, depois uma grande vila de gente de toda a parte, por fim uma grande cidade, que é a maior cidade do Hemisfério Sul e uma das maiores cidades do mundo. Eu acho que, para qualquer país, é um grande orgulho ter uma cidade como São Paulo, uma cidade cosmopolita. Há aqui gente da Ásia, gente da África, gente das Américas, gente de todos os países da Europa. Se andarem por aí, veem igrejas católicas, igrejas protestantes, veem mesquitas, sinagogas de judeus, veem os terreiros da Macumba, veem os templos budistas. Todos os deuses, que são só um, aqui têm o seu lugar. Esta é a grande cidade do futuro. Bom, e já agora deixem-me dizer que para nós, portugueses, é um grande orgulho que a cidade seja assim, tão cosmopolita, povos de todo o mundo, mas uma cidade monoglota, onde só se fala o português.